Bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje, no comecinho de setembro, nós vamos falar um pouquinho sobre suicídio, né? Setembro é o mês do combate ao suicídio, né? O Setembro Amarelo. E eu gostaria de falar desse assunto que tem virado um problema de calamidade pública, né? Muitas pessoas têm morrido e a gente tem percebido que isso se perdeu-se o controle. Você sabia que a cada 46 minutos acontece um suicídio no Brasil? É muita coisa. Ela já é a quarta morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Imagine que pessoas que estão começando a sua vida, elas tomam a decisão de tirá-la porque já não suportam mais. Entre os homens, ela é o quarto motivo de morte. Então nós vivemos hoje num tempo muito difícil. E para mim, o problema do suicídio acontece por dois fatores. O primeiro fator é as pressões que nós vivemos hoje no nosso dia a dia, né? Todas as pessoas hoje têm uma pressão gigantesca, qual profissão elas vão escolher, como elas vão se sair. A sociedade hoje rotula as pessoas que quem tem sucesso é de uma forma e quem não tem é de outra, e muitas vezes as pessoas não se enquadram naquela forma de sucesso que a sociedade coloca e elas se sentem deprimidas, se sentem tristes. Nós vimos muito isso no meio dos adolescentes, que muitas vezes não se encaixam dentro de um padrão e eles decidem tirar a sua vida porque não se sentem dignos de estar aqui, não se sentem pessoas que se encaixam em lugar nenhum. Então, para mim, esse é o primeiro problema, essa competitividade que nós vivemos hoje, essa correria que a gente vive hoje. Se nós pegarmos antigamente, as pessoas elas não tinham muitas escolhas, as pessoas elas iam escolher entre profissão A, profissão B, eram poucas coisas. Hoje a pessoa ela vive nessa indecisão e muitas vezes com medo de escolher errado. Então essa pressão tem atrapalhado muito. Mas eu creio que o segundo fator é que as pessoas elas têm dificuldade de conviver com sentimentos de dificuldade. Hoje nós vemos crianças, adolescentes e jovens que não foram preparados pela vida ou pelos seus pais para viverem em dificuldade. Então, quando as dificuldades vêm, eles não aprenderam. Como é que se aprende a viver em dificuldade? Como se aprende a viver em qualquer outro tipo de situação. Você vai aprendendo aos poucos. Então você passa uma pequena situação de dificuldade, vai aumentando aquele grau, vai aumentando. E tudo isso, todas essas dificuldades, elas começam a trazer resiliência para cada um de nós. E quando vêm as dificuldades reais da vida, nós já aprendemos com os nossos pais algumas dificuldades da vida. Então, quando nós temos que enfrentar essas dificuldades da vida, passamos por isso de uma forma muito mais tranquila. Mas o que acontece? Os pais muitas vezes têm protegido os filhos da vida real e os filhos não têm frustração. E quando eles têm essas frustrações, eles se sentem um nada, se sentem um ninguém, porque não foram preparados para isso. Nós vemos essa situação acontecendo, por exemplo, na vida de Elias, um grande homem de Deus que fez grandes milagres, Deus o usou para grandes milagres. Elias ele enfrentou muitos profetas, né, que eram contrários a Deus. Ele é usado por Deus, mas depois daquele grande momento onde Elias enfrenta os 450 profetas de Baal, ele foge com medo de apenas uma mulher chamada Jezabel. Mas o que eu percebo ali é que, por que aconteceu tudo aquilo? Parecia uma situação tão pequena. Mas Elias, ele passa 3 anos e meio da vida dele ali numa pressão gigantesca, até o momento onde ele vê realmente o milagre de Deus acontecer, Deus, ele reverte toda aquela situação. Mas eu acho que naquele momento Elias descansou. Ele pensou, os problemas acabaram, a minha missão está cumprida, mas ele não sabia que ainda existia mais uma parte. E aquilo fez com que Elias fugisse, Elias entrasse num certo tipo de depressão, num desejo de tirar a sua própria vida, que nem ele fala para Deus, Deus, eles querem me matar, minha vida não quero mais viver, a minha vida não vale mais a pena. Mas por que depois de uma grande vitória? Porque ele não estava preparado para a continuidade. Então ele se preparou para um momento, ele estava vivendo sob pressão, mas ele disse, vai ser até aquele momento. E quando aquele momento acabou, ele sentiu aquele alívio de missão cumprida, mas uma nova missão aconteceu posterior àquela, que era a situação com Jezabel. E ele não aguentou e ele fugiu. Então a pressão que estava sobre Elias
trouxe uma carga de sentimento muito forte para ele. E a segunda situação era uma situação que ele não estava preparado para viver. Ele tinha se preparado para viver a primeira situação, que era aos 3 anos e meio sem chuva, ele fugindo, e depois ele indo lá e Deus revertendo toda aquela situação. Mas quando aconteceu a segunda, ele não estava pronto, não estava preparado, então ele fugiu. Veja que a segunda situação é uma situação muito mais simples, é uma situação que nem se compara com a primeira, porque o milagre já tinha acontecido, o povo já reconhecia Elias como um profeta de Deus. Mas aquela segunda situação foi muito mais pesada, porque faltava ali, ele tinha um peso sobre ele, né? Uma pressão muito grande sobre ele, e ele não estava preparado para aquele momento, ele não tinha se preparado para aquele momento. Então nós percebemos que até grandes homens de Deus podem passar por essa situação do sofrimento, pelo desejo de tirar a sua própria vida, e nós percebemos que o caminho que leva a isso é basicamente o mesmo. Você tem olhado para a tua vida e você tem talvez se sentido muito pressionado pelas coisas que estão ao teu redor, pelo seu dia a dia. Qual o segredo para a gente poder sair dessa situação e poder viver uma vida abundante? Eu creio que o grande segredo é a gente viver uma vida simples, uma vida onde a gente possa estar sendo competitivo no mundo, mas aprender que as pequenas coisas elas têm valor, que as coisas que estão ao nosso redor elas têm muito valor, e aprendemos a aproveitar cada momento do dia, cada segundo do dia nós podemos aproveitar e compartilhar com as pessoas as boas coisas também, e aprendemos que cada situação na nossa vida nos ensina a mexer a trabalhar com os nossos sentimentos. Quando nós trabalhamos com os nossos sentimentos, nós começamos a ser pessoas bem resolvidas. Então, que essa mensagem fique no teu coração. Nesse setembro, que muitas pessoas possam ouvir essa mensagem e se de repente elas estarem pensando em tirar a sua vida, elas saibam que existe um caminho, que o caminho é Jesus e que Jesus ele pode tirar todo o peso do nosso coração e nos trazer uma vida abundante. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.